Sejam bem-vindos ao É Tempo de Amazônia. Esta semana eu converso com o pesquisador da Embrapa, Eufran Amaral. Um pesquisador talentosíssimo que conheci há quase 2 décadas e que vem trabalhando muito de perto no Acre com os desafios da gestão territorial e tudo que isso se relaciona com a questão ambiental, climática e social na região. Eufran, é um prazer recebê-lo, um prazer falar com você. Daniel, o prazer é meu, né? Eu acho que nós falarmos sobre a Amazônia é um tema de extrema relevância para os amazônidas, assim como eu, mas também para todos os brasileiros e para o planeta Terra, né? O que a gente vê nos últimos 20 anos é que os problemas se tornaram mais agudos e as soluções estão mais dispersas. A gente não tem solução integrada. A gente não tem um pensamento sistêmico, a gente não tem uma abordagem territorial. A gente tem soluções pontuais, né? Boas soluções, a gente tem boas iniciativas, a gente tem bons resultados, mas a gente não tem escala, né? E com isso, nos últimos 20 anos, a Amazônia ela sofre com as consequências dos desmatamentos, das queimadas, né? Nós já estamos próximos de atingir os 20%, né, de conversão do bioma Amazônia. Isso significa que a partir do momento que nós consigamos chegar próximo a esses 20%, atinge o que a gente chama de ponto de não retorno. A Amazônia, de fato, ela não consegue mais prestar os serviços ambientais que ela deveria prestar, incluindo aí principalmente as questões ligadas ao ciclo hidrológico, né? Então a gente não consegue mais, de fato, fazer essa ciclagem de água que a gente faz hoje e a gente começa a ter cada vez mais severidade nos eventos extremos. E hoje a gente presencia resultados disso, desse acúmulo de uso inadequado do bioma. Hoje nós temos cada vez mais secas mais severas, cada vez mais nós temos enchentes, né? Parece um paradoxo. Esse ano de 2024, nós vivemos uma das piores enchentes na região, né? Inundações em todos os estados. E agora nós estamos vivenciando uma das piores secas, né? 2023 foi o ano mais quente, né, que a gente já registrou aqui. 2024 já está na lista e já começa a apresentar evidências de nós quebrarmos esse recorde. Então, de fato, nós temos vivenciado muito mais, com mais intensidade, os problemas e com menos severidade, com menos escala de abrangência, as soluções que poderiam vir de forma sistêmica, estratégica e territorial. E esse é o grande desafio que nós enfrentamos hoje aqui na Amazônia. Esse diagnóstico que você apresenta, Eufran, de que nós temos um problema que é global, mas que tem características particulares na Amazônia, que se aproxima de uma zona crítica em que os efeitos negativos podem se tornar permanentes, com a dificuldade da região de realizar o seu ciclo de reciclagem de água e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, as soluções para esse desafio precisam reconhecer particularidades, né? Eu imagino que parte do desafio de lidar com o problema ambiental na Amazônia não é o mesmo de lidar com problemas ambientais numa área semiárida, no Cerrado ou na Nova Zelândia. E de que maneira essas particularidades da Amazônia, do desafio de criar uma solução em escala para a Amazônia, dadas as particularidades da região, como que nós podemos lidar com isso? Como que a gente reconcilia essa realidade que a região impõe a nós com um desafio que é brasileiro, mas também global? A primeira questão e fundamental que nós discutíamos há 20 anos atrás e hoje continuamos discutindo é conhecer bem. A Amazônia precisa ser conhecida. Aqui nós temos uma diversidade de Amazônias, uma diversidade de ambientes, uma diversidade de aptidões, uma diversidade de restrições, que a gente não conhece. A gente conhece ainda numa escala de pouco detalhe. A gente precisa ter informação consistente com a tomada de decisão local.
As informações que nós temos ainda do bioma e dos seus recursos ainda são de uma escala que nos permite ter uma visão macro-regional. Mas quando nós chegamos numa escala de estado, de município, de bacia, aí nós temos um problema, porque as escalas não nos permitem ter uma visão detalhada. Então, o primeiro ponto que nós discutimos e que nós batemos é a importância de ter essas políticas que integrem governo federal, governo estadual e governo municipal com uma gestão de fato territorial. Que a gente conheça o território amazônico, mas numa escala que permita tomar decisões adequadas. Primeiro ponto. O segundo é que nós, de fato, tenhamos a possibilidade de ampliar as ações de uso eficiente da terra. Então, nós temos alternativas hoje. É possível aqui ter uso os mais diversos possíveis. Na Amazônia, é possível, sim, a gente ter a integração de duas visões que parece que são antagônicas, né? De conservação ou de produção. Quando a gente fala de produção e conservação na Amazônia, parece que nós estamos falando de duas coisas distintas, mas nós estamos falando de duas feições de uma mesma moeda, o uso eficiente da terra. Ora, nós podemos ter aqui produção intensiva de grãos, como nós já temos, nós podemos ter pecuária eficiente, como nós também já temos, nós podemos ter produção integrada, intensiva, como integração lavoura, pecuária, floresta, como sistemas agroflorestais, como manejo florestal, e aí incluo aqui manejo florestal madeireiro e não madeireiro, incluo aqui a produção agrícola de culturas anuais, como a mandioca, como o milho, como o arroz, o feijão, né? E também de cultivos perenes, como, por exemplo, o açaí cultivado de forma solteira, que a gente fala, né? Ele sozinho, mas também consociado em consórcios agroflorestais ou em sistemas agroflorestais biodiversos, desde que cada uso desse esteja alocado naqueles locais que tenham maior aptidão. Porque senão nós vamos ter cenários como a gente tem hoje, em vários lugares da Amazônia. Nós temos grandes extensões, por exemplo, de pastagem, grande parte da pastagem em estado degradado ou em vias de degradação, né? Os números indicam que pelo menos a metade das pastagens da Amazônia estão em diferentes níveis de degradação. Floresta secundária, né? Quer dizer, áreas que foram desmatadas e por não terem aptidão para uso adequado, para uso que se foi proposto, ela foi abandonada e hoje é uma floresta secundária. E aí o que é que a gente tem? Nesse contexto, extremamente importante que a gente tenha essas adequações de uso. Segundo ponto, conhecer bem, mas também ter uso adequado para cada área que está sendo conhecida e que tem as suas informações, a base de informação adequada para a tomada de decisão. Eufran, o nome disso é zoneamento? Pronto. Ainda bem que você, assim como eu, tem dedicado parte da sua vida a conhecer instrumentos estratégicos de gestão. Hoje nós temos uma ferramenta que é indicada no nosso próprio Código Florestal, que é o zoneamento ecológico econômico. O zoneamento, ainda hoje, é uma das ferramentas mais indicadas para pensamento e para planejamento estratégico de um território, né? Reconhecidamente. Aqui no Acre, por exemplo, nós já estamos na terceira versão do zoneamento ecológico econômico. O zoneamento é utilizado como base de política pública, né? Hoje nós temos várias iniciativas em outros estados. O estado do Amapá acabou de aprovar o seu primeiro zoneamento, o estado de Roraima aprovou ano passado o seu zoneamento, o estado do Amazonas está construindo por sub-região, né? Então a gente precisa de fato ampliar que todos os estados da Amazônia tenham o seu zoneamento construído em escala adequada, esteja aprovado e esteja sendo utilizado como lei e que ele possa servir de instrumento norteador para a ocupação da terra nessa região. Porque aí nós temos um acúmulo de informação, tanto do ponto de vista de recurso natural, mas econômica e cultural, e ao integrar essas informações, tem a indicação de cada uso, qual o melhor uso em cada lugar. E com isso a gente reduz riscos, né, para enfrentar um problema global, como, por exemplo, as mudanças climáticas.
Nós já não temos o zoneamento organizado no Acre, como você mencionou, em outros estados talvez avancem um pouco mais, mas já não há exemplos paradigmáticos de como o zoneamento existe e opera na Amazônia brasileira? Sim, nós temos um dos exemplos que a gente cita, é esse exemplo aqui do Acre, né, que o zoneamento tem uma experiência aqui de 20 anos. Né? Isso fez com que nós tivéssemos, como resultado, grande parte da cobertura florestal do estado. Hoje nós temos 87% da floresta primária do Acre conservada. Metade do estado do Acre é dedicado à conservação, a áreas protegidas, terras indígenas em unidade de conservação, que foram criadas todas nas cabeceiras dos grandes rios. Com isso, a gente consegue ter maior proteção dos mananciais. Da área desmatada, né, na zona 1, que a gente chama a zona mais intensiva, a zona dedicada à produção, nós indicamos onde seriam os melhores lugares. Como, por exemplo, nos últimos anos, o Acre começou a plantar soja. Hoje nós temos produção de grãos aqui. A soja está sendo plantada exatamente nas áreas que foram indicadas pelo zoneamento, onde ocorre solos mais profundos, que suportam a mecanização intensiva, tem melhor logística e tem melhor condições de serem trabalhadas. Né? Do mesmo modo, indicamos também áreas que deveriam ser priorizadas para recuperação, áreas que estão em estado avançado de degradação e que poderiam ser reintroduzidas ao processo produtivo. De outra maneira, nas áreas florestais, também foram indicadas áreas que deveriam ser criadas novas unidades de conservação, por serem frágeis, mas também áreas que poderiam ter uso mais intensivo. Com isso, a gente consegue ter aqui um freio a esse processo de desmatamento e ocupação mais racional das áreas. Esse é um exemplo. Né? O estado de Roraima também a gente acompanhou. Na Zona 1, a gente teve a possibilidade de ter indicações de áreas para verticalização, tanto para a produção de grãos, para a fruticultura. Né? Então, com uma informação do zoneamento, e mais importante ainda, essa informação do zoneamento é uma informação que consolida informações técnicas, né, informações levantadas em escala adequada, com uma estratégia política. O zoneamento se torna lei. Então, com isso, é possível você avançar tanto em estratégia de conservação, mas também em estratégias de produção, quer seja ela intensiva, quer seja ela produção agroflorestal. O zoneamento, sem dúvida, é um instrumento de gestão poderoso que mobiliza informações, que nos permite olhar o território com as suas características particulares e, como você mesmo diz, reduzir riscos nessa alocação dos esforços humanos para conciliar a produção com sustentabilidade. Vamos para um breve intervalo e voltamos no segundo bloco com Eufran, pesquisador da Embrapa e uma grande referência na compreensão, na análise da realidade da Amazônia em geral e do Acre em particular. Voltamos com Eufran Amaral, pesquisador da Embrapa Acre, ex-chefe geral da unidade da Embrapa naquele estado e um expert na análise, na compreensão do uso do território e da relação entre produção e sustentabilidade na Amazônia em geral e no Acre em particular. No primeiro bloco, Eufran, falamos sobre o desafio de compreender a realidade, agregar informações e criar um instrumento de gestão que nos permita ler essas informações, garantindo, assim, um uso mais racional, mais organizado da terra. E o zoneamento econômico-ecológico como uma das maneiras da gente otimizar esse sistema de gestão da terra, estimulando a produção com sustentabilidade. Você fez menção à experiência do Acre como uma experiência exitosa e outros estados que lidam com esse instrumento. Eu queria agora, no início da nossa conversa, desviar um pouco o nosso debate, mas vamos voltar para esse assunto, que é o grande problema da seca que acomete a Amazônia agora nesses últimos anos de uma maneira muito emblemática. Né? O ano passado talvez tenha sido o ano em que a seca atinge a região de forma mais agressiva e inusitada. Esse ano nós já vimos episódios particulares de preocupação com esse mesmo fenômeno. Qual é a sua análise sobre o que está acontecendo? De que maneira a gente pode lidar com esse problema na Amazônia? E se o zoneamento é, de fato, um instrumento mais apropriado para a gente
começar a endereçar essa questão? Daniel, a seca, de fato, é um problema crítico e só tem, de fato, o total extensão, né, e visão desse problema quem aqui vive. Eu tenho dedicado grande parte dos últimos 10 anos da minha vida a trabalhar com populações tradicionais. E essas populações mais vulneráveis são as que mais sofrem com a seca. Porque é dos rios que elas fazem. Então, a seca tem um impacto no transporte das populações ribeirinhas, dos indígenas, dos ribeirinhos, dos produtores familiares que moram no eixo dos rios. Esse é o primeiro ponto. Transporte. Transporte de pessoas, transporte de produção, né? Então, imagina, aí eu já tenho dificuldade de acesso também a serviços de saúde, de educação, por exemplo. Segundo ponto, com relação à produção. Na Amazônia, né, mais de 90% da produção é diretamente relacionada com a água que cai dos céus, né? Não é dependente de irrigação. A gente não tem sistema de irrigação. Pouca agricultura é praticada com irrigação. Então, totalmente dependente de água que está aí disponível das chuvas, né? E o que vem acontecendo nos últimos anos? O período de estiagem tem aumentado, né? Antes nós tínhamos mais ou menos de 3 a 4 meses de seca. Hoje esse período já chega a 5, já aumenta muitas vezes a 6 meses de período com pouca chuva ou nenhuma chuva. E aí, se a gente não tem condição de ter transporte, se temos também condição de ter produção adequada, nós temos diretamente efeito na economia, né? Então, aí eu estou falando de vista agora diretamente das populações mais vulneráveis, e são essas que mais sentem os efeitos da seca. Olhando do lado dos grandes produtores, também esses efeitos já são sentidos, né? Por exemplo, no ano passado, os grandes produtores aqui na região de grãos, né, fizeram a semeadura esperando que as chuvas iam começar. As chuvas não começaram. Teve produtores que perderam a sua área plantada e tiveram que replantar. Então, isso é prejuízo, né? Quando a gente imagina a questão da seca, a gente olha só, não, está faltando água para a produção. Não, a gente tem água para produção, a gente tem água que falta para transporte, a gente tem água que falta para transportar pessoas e água para alimentação. Além disso, nesse período de seca, tem uma outra questão que nos aflige, que é as queimadas, né? O fenômeno das queimadas, ele integra diretamente o período de seca, porque no período de seca que ocorre os desmatamentos, a limpeza do desmatamento é feita com a queimada, com isso a gente tem fumaça, com isso a gente consegue ter maior incidência de doenças das vias respiratórias. Então imagina tudo isso uma rodinha que vai dando essas diversas variáveis: saúde, educação, alimentação, produção, transporte. Ela tem efeitos diretos e os efeitos indiretos. E no final das contas, o que vem acontecendo nos últimos anos é que esse efeito das secas tem sentido mais intenso, ou seja, tem ocorrido muito menos chuva e o período dessa seca tem aumentado. Com isso, os danos e os efeitos são a cada ano mais. Por um lado, Eufrásio, eu compreendo bem a sua análise e o debate. Isso significa que os efeitos das mudanças do clima, e em particular da degradação da Amazônia, já estão sendo sentidos. Não é mais uma hipótese, não é mais uma ameaça futura, mas é um dano real e presente que já acomete um conjunto de populações de maneira mais direta e impactante, mas que tem efeitos sobre todos os produtores que, em última análise, dependem, como você mesmo diz, da irrigação divina.
Por outro lado, por mais que a gente contenha esses impactos e devemos nos esforçar para isso, a tendência é que eles continuem. E que, ao longo dos próximos anos, né, o que parecem ser volatilidades raras se tornem mais frequentes. E como nós devemos, portanto, lidar com esse desafio? A primeira parte da resposta me parece evidente, que é precisamos parar o desmatamento. Mas isso não significa que nós vamos parar as consequências que esse desmatamento e os outros efeitos de mudanças climáticas já produzem sobre a realidade da população amazônica hoje. Como lidar com isso? Sua pergunta é perfeita. Eu uso muito a analogia do barco, né? Se nós pararmos de remar o barco, ele tem a inércia. O barco vai continuar seguindo. Assim são os efeitos das mudanças climáticas estabelecidas na Amazônia. Se a gente frear, chegar num desmatamento zero, que é o que a gente busca, até chegar com desmatamento ilegal zero, os efeitos já estão estabelecidos, né? Quer dizer, nós já mudamos o patamar, já estamos no outro nível, né, de climático que nós tínhamos há 50 anos atrás. Então, das variáveis, de fato, é que nós conseguimos reduzir o desmatamento e chegar a um desmatamento zero, né, muito em breve, né? A gente tem aí uma oportunidade de frear o desmatamento, porque a gente pode aumentar a produção pecuária e da agricultura somente com a área desmatada. Então, primeira parte, né, é de fato frear o desmatamento, mas aumentar as produtividades da pecuária e da agricultura nas áreas desmatadas. Com isso, aumentar em 2 ou 3 vezes sem precisar desmatar. A pecuária aumentando a sua efetividade, tem mais rebanho por unidade diária, e da agricultura utilizando variedades mais resistentes, né, variedades que se adaptem a sistemas cada vez com mais influência de água, mas também sistemas integrados mais intensivos, né? Aqui a gente falou como exemplo sistemas agroflorestais, né? Com relação às emissões, né, quer dizer, a gente precisa de fato ter floresta não desmatada, mas floresta conservada, que a gente consiga dar uso econômico a essa floresta, né? E, por fim, que nós consigamos gerar renda, né, com as pessoas que aqui vivem, de negócios florestais. Tem uma questão que precisa começar de imediato, que nós precisamos reflorestar áreas críticas. Tem uma máquina eficiente em sequestrar CO2 da atmosfera. Uma máquina fantástica, que chama árvore, né? Ao plantar uma árvore, a gente fixa carbono, né? Tira carbono da atmosfera, fixamos e tornamos ativo. Então, nós podemos começar uma revolução de ter implantação de sistemas florestais, agroflorestais, produtivos, gerar renda, né, com plantios agroflorestais. Com isso, nós reduzimos e, de fato, mitigamos os efeitos dessas mudanças climáticas. Precisamos urgentemente recuperar as matas ciliares para que nós possamos ter com qualidade e em quantidade adequada, né, que seria uma forma também de mitigar os efeitos dessas mudanças climáticas. E, por fim, uma ação coordenada, né? Muitas das vezes, nós, como amazônidas, né, nos sentimos aqui incapazes, mas precisamos ter uma ação de cada um, que se integre, né, e que, de fato, nós comecemos a fazer essa revolução, né, de mudança de prática, mudança para que, de fato, nós possamos ter floresta conservada, mas produção, áreas que deveriam ser verticalizada a produção, recuperação de áreas degradadas, né, num processo integrado onde nós consigamos ter ação de política pública em todas as esferas, mas também ações locais que de fato garantam a conservação e a produção adequada, seja de populações tradicionais, como nós falamos aqui, que são aquelas mais vulneráveis, mas também de médios, grandes produtores, né, e de todos aqueles que usam e moram aqui na Amazônia, né? Porque nós temos uma ação, um problema que é global, e a Amazônia tem que passar a mar, que sempre ela faz parte do problema. Mas a gente aqui
faz parte, sim, da solução, né? A Amazônia faz parte do sistema climático global, né? E por estar conectada no sistema climático global, precisa ter estratégias, né? E esse olhar que, de fato, a valorize como um grande bioma que faz parte da solução climática global. Estamos chegando ao fim, mas eu gostaria de aproveitar rapidamente a sua posição, Eufran, muito inteligente, perspicaz, olhando para a dimensão ambiental, conectada com a realidade produtiva e social da região. Mas nós temos no ano que vem um evento raro na Amazônia brasileira, que vai ser a COP30. Qual é a sua expectativa, brevemente, para nós chegarmos ao fim do nosso diálogo rápido? Daniel, eu sou um sonhador, sou um amazônica. Minha expectativa é que, de fato, nós tenhamos um grande pacto, que os países tenham essa visão. Nós vamos ter uma oportunidade ímpar, né, de ter uma conferência aqui no Brasil e aqui em Belém, né, no meio da Amazônia, né, mais importante ainda. E que nós tenhamos um grande pacto, um pacto mundial, onde cada um de nós possa parte desse pacto. Um pacto de países que, de fato, nós tenhamos melhor uso e possamos construir um futuro diferente, né? Eu acho que o grande sinal dessa Conferência das Partes é isso, assumir o compromisso, ter o pacto, mas assumir um compromisso de cada um fazer a sua parte, que de fato nós possamos, com esse pacto, começar a mudar essa história do planeta Terra. Pensar aqui, cada um de nós tem um dever e um compromisso com o planeta Terra. E como amazônicas, mais ainda, né? Então nós temos uma boa oportunidade no ano que vem e com certeza eu sonho que de fato nós tenhamos aí uma grande aliança e que possamos olhar para a Amazônia com o respeito e com a importância que os amazônicos merecem. Assim todos esperamos, Eufran. Chegamos ao final desse nosso É Tempo de Amazônia. Hoje eu tive a honra de conversar com Eufran Amaral, um pesquisador da Embrapa há muitos anos, coordenou inúmeros projetos, alguns que deram origens a políticas públicas emblemáticas, como o zoneamento econômico e ecológico, foi chefe geral da Embrapa no Acre e desde então tem dado uma contribuição muito significativa para os debates na região, para a produção do conhecimento, para o Brasil e, por que não, para essa discussão que envolve todo o planeta. Termino aqui com a mensagem que o próprio Eufran apresenta. A Amazônia é um desafio, mas pode ser a ponta de lança para a solução dos problemas ambientais que hoje a região enfrenta, mas também que o mundo precisa. Esperamos vocês na próxima semana com mais um convidado especial aqui no É Tempo de Amazônia. Até lá!